Boa noite, pessoas. Tudo bem? Aqui, depois de um dia de atendimento, cansadíssima. Me lembrei que eu tenho essa opinião aí solicitada pela Lola Carola, lá da Folha Ensaio. Ela me questionou ali, até abri a caixinha de respostas para vocês, para ver a opinião de vocês, né? Se discursos de ódio e racismo se justificam com doenças mentais. E aí eu dei uma pesquisada sobre tudo isso, porque eu já tenho, assim, a minha opinião a respeito. Né? Mas apesar disso, a gente tem que se questionar o tempo todo. Nós não somos donos da verdade, não existe uma verdade absoluta, né? E por mais que eu trabalhe com saúde mental, isso também é algo que a gente tem que questionar, né? Então, assim, existem transtornos, né, mentais que prejudicam muito o sujeito, né, no âmbito social, no âmbito, né, afetivo, biológico, enfim, e que isso respinga, né, nas pessoas. Quando a gente diz que tem prejuízo, né, social, provavelmente isso respinga em outras pessoas. Mas o sofrimento maior é do sujeito que tem esse transtorno, né? Então, sei lá, a gente pode falar de esquizofrenia, a gente pode falar de transtorno de humor bipolar ou de personalidade borderline, que são exemplos, assim, bem importantes, né, de sofrimento psíquico e que vão refletir no social, né? A pessoa pode, daqui a pouco, no caso de esquizofrenia, ou até mesmo de transtorno bipolar, né, dependendo do grau que ela tá, dela ter crises psicóticas, né, ter distorção da realidade, ou daqui a pouco achar que certo grupo de pessoas ou que certa característica em outra pessoa vai gerar, né, alguma coisa ruim para ela. Então, daqui a pouco sim, daqui a pouco uma das formas que a pessoa vai expressar isso pode ser contra a população negra, né? Mas isso, gente, que eu tô falando é um pode acontecer, né? É uma suposição. Se eu sei que uma pessoa é suscetível a ter psicose, né, que ela alucina, que ela escuta coisas, que ela perde a noção de realidade, então eu não vou deixar essa pessoa dirigir um carro, por exemplo, né? Porque ela pode se acidentar, pode machucar outras pessoas. Agora, em nenhum, tirando assim, um transtorno de personalidade antissocial, que seria o vulgo psicopata, tá? Pessoa que nega regras sociais, que não se importa com o outro, que não tem empatia, tirando esse transtorno que é diagnosticável e é algo que vem lá da infância e adolescência, não é uma coisa que de repente acontece. Então, tirando esse transtorno que é um pouco mais, assim, exposto ao público, né, que gera bastante problemas, não só para o sujeito, mas realmente para as pessoas no seu entorno, né, olhando para os outros acometimentos mentais, quem mais sofre é o sujeito, gente. E aí o que eu pergunto para vocês? Vamos pegar um exemplo aqui de racismo, tá? E eu nem não sei se era falar nesse sujeito aí que foi extremamente arrogante, racista, sabe? Foi. Não quero falar palavras de baixo calão aqui. Mas não quero nem tocar nesse exemplo que é mais recente, mas vamos lembrar, né, Teve um jornalista que em 2017, jornalista da Globo, ele não sabia que estava sendo filmado, porque era uma situação, assim, de bastidores, né? Não sei, ele e um colega, daí aconteceu algum barulho na rua, alguma coisa, e ele apontou, assim, pra pele, coisa de preto. Aquilo ali foi uma atitude racista, né? E que ele fez sem saber que estava sendo filmado. Então, ele tem um pensamento racista. E, né, ele pode ter aprendido a ser assim, porque racismo não se nasce racista, gente. Nem homofóbico, nem machista, né? Nenhum discurso de ódio, ele é inato. Quando a gente fala inato, quer dizer que já nasceu com a pessoa, tá? Nato quer dizer que é aprendido. Então, só tem pessoas que não sabem dessa diferença. Então, assim, nada, racismo, preconceito contra judeus, por exemplo, contra qualquer outro tipo de preconceito, né, discriminação, é aprendida. Então, ela é nata. A gente não nasce com isso. E aí eu pergunto, no caso, né, nesse exemplo que eu dei do William Vac, vocês acham mesmo que ele sofreu quando falou que é coisa de preto?
Vocês acham que ele estava transtornado, que ele estava delirante, alucinando, que ele estava manifestando sintomas de um possível transtorno? O que eu vou dizer pra vocês, né, gente? A gente tem que se questionar, né? Então, assim, tem dois problemas aí, né? De uma pessoa agir de má fé, sendo racista, homofóbica, com discurso de ódio pra qualquer, enfim, de qualquer forma, né? Porque a pessoa pode escolher, gente. Por mais que tu pense esse tipo de coisa, que tu aprendeu, porque teus pais te ensinaram a ser assim, porque tu leu em algum livro antigo, sagrado, que é assim, que mulher é inferior, que negro vale menos. Por mais que tu tenha aprendido isso, que seja difícil desconstruir essa ideia, tu tem a escolha de reproduzir isso perante a sociedade. Então, assim, quem é racista hoje em dia sabe que isso é um crime. Então, não tá mais tão explícito como era alguns anos atrás. Tem algumas pessoas ainda que, né, nem com essa noção de justiça não se freia. Porque uma coisa é eu pensar no meu íntimo, né? Outra coisa é eu expor isso. Eu provocar sofrimento no outro. Então, assim, mesmo que eu sofra de depressão, ansiedade, que eu tenha transtorno borderline, que eu tenha transtorno afetivo bipolar, que eu seja esquizofrênica, não importa. Tirando a psicopatia, né, que eu falei, o transtorno né, antissocial, que é super grave, que daí a falta de empatia com o outro é um sintoma, eu não posso definir que toda pessoa que sofre de um transtorno mental que ela vai ser racista, que ela vá reproduzir discurso de ódio contra as pessoas. Isso é rotular, gente, isso é rotular, né, a pessoa que sofre, que ela é portadora de um transtorno mental. E isso é uma luta, né, até mais recente, mas se vocês já ouviram falar em luta antimanicomial, porque isso era o que faziam com as pessoas antigamente. Pessoa que tinha algum acometimento psiquiátrico, ou que daqui a pouco não se encaixava nos modelos sociais, eram jogados dentro dos manicômios. E mesmo que ela não tivesse um diagnóstico fechado, ou que ela tivesse condições de viver, as pessoas definiam a vida desses doentes. E isso é errado. Eu não posso botar o rótulo na cara de uma pessoa e dizer, tu tem transtorno X, então todo mundo que tem o transtorno X é racista. Ai, fulano é racista porque tem transtorno. Racismo não é uma doença mental, gente. Eu acho que o racismo é uma doença social. E essa doença social, ela não machuca o portador da doença, que é o racista. Penso. O homofóbico, o machista. Nenhuma dessas pessoas sofre. Quem sofre é a vítima do racismo. Claro, né, gente? Isso repercute em toda a sociedade. Eu tô sendo simplista aqui, generalista. A pessoa que é racista, né, o homofóbico, eles não sofrem. Eles fazem o outro sofrer. Entendem a diferença? Então, assim, eu acho que tem muita má fé, né, quando a pessoa se utiliza de um artifício de lei, que no caso é daqui a pouco atestar uma insanidade. Eu não queria entrar nesse exemplo do cidadão aí que foi racista com o entregador do iFood, mas vocês acham mesmo que ele estava fora de realidade? Talvez ele até seja um psicopata, talvez ele tenha aí uma questão, uma depressão, não sei. Mas dizer que uma pessoa agiu de certa forma porque sofre de XYZ transtorno mental, a menos que a pessoa esteja em psicose, fora de realidade, eu acho que não é, assim, uma desculpa plausível, tá? Pra agir dessa forma. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é pra se questionarem acerca desse fato, né? Porque pode acontecer, pessoas com transtornos podem cometer crimes, fazer coisas ruins pra outras pessoas, mas se ela tem a opção, se ela está
consciente, se ela está orientada, né? Se ela está lúcida, ela tem a opção de reproduzir, né, esse discurso e essas atitudes ou não. Então, inclusive, é por isso que existe, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Instituto Psiquiátrico Forense. Porque a pessoa que comete um crime, dependendo do tipo de crime do acometimento, ela vai pagar por isso, mesmo tendo algum acometimento psiquiátrico, né? E outra coisa muito importante de se questionar também é entender a quem que serve essa patologização, né, das coisas. Existem interesses sociais nisso. Um exemplo, TPM. Todo mundo já ouviu falar de TPM. E existe, né, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um acometimento muito difícil, né, para as mulheres, para quem tem útero. Porque, né, a pessoa fica com oscilações de humor muito intensas durante muito tempo. Então, é suscetível à depressão, à ansiedade, isso tudo dentro do transtorno, tá? Mudanças de humor repentina, né? Sofrimento, prejuízo social, prejuízo afetivo. Então, isso existe. E as pessoas falam disso como se fosse uma bobagem. Ah, fulana tá assim, assim, assado porque tá de TPM. Quando eu digo que há interesse social nisso, interesse político, né, em patologizar as pessoas, isso favoreceu ao machismo, por exemplo, e até mesmo o capitalismo. O capitalismo, né, é uma droga. A grosso modo, porque daí coloca as mulheres numa posição de inferioridade. Então, eu digo ao capitalismo, né, só um exemplo do tipo, eu não vou contratar mulher porque a mulher é engravida, porque a mulher tem TPM, porque daí vai transformar aqui, né, o ambiente de trabalho no inferno. Então, isso é colocar um grupo de pessoas de forma discrimina ela, entendeu? Ela não vai ter a mesma chance de ter emprego ou determinada vaga de trabalho por causa desse preconceito. Então, esse é um exemplo que eu tô falando para vocês dos interesses políticos acerca dessa patologização, né, de certos grupos ou certas formas de agir, ou, enfim, né, se aproveitar de uma situação que existe, que é transtorno mental, para ganhar com isso. Então, a gente tem que ter muita delicadeza quando opinar sobre qualquer assunto, porque não é simples. Tanto que eu demorei uns dias para vir aqui e acho até, nem me sinto muito apta para falar sobre essas coisas, mas acho que vocês entenderam, né? Caso não tenham entendido ou queiram falar sobre isso, gente, estou disponível, né? Comenta aqui no vídeo, me chama em inbox, ou repliquem o meu vídeo e falem, porque não existe verdade absoluta, né, gente? Muito menos a minha. Eu sou uma simples psicóloga, trabalho com isso, mas a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando outras formas de lidar, de entender, porque, né, o ser humano ele não é uma coisa pronta que vem com manual de instrução. A gente tem que estudar muito, não só de patologias, mas estudar sociedade, estudar filosofia, sociologia, sabe? Entender de política, o mínimo possível. A gente tem que estar sempre buscando. Então, a minha opinião é que não se justifica. A gente pode até entender que fulano age de forma preconceituosa ou agressiva por ter passado isso na vida, mas o que a gente faz com isso a partir dali, né? Eu não posso simplesmente, porque eu tenho câncer de pulmão, sair enfiando a mão na cara de todo mundo na rua que fuma, entendeu? Porque, sei lá, porque eu tive câncer em virtude de meus pais que fumavam em casa. Eu não posso sair enfiando a mão na cara de todo mundo que fuma na rua. Entendeu? Porque não tem nada a ver. Outro exemplo também, talvez esse tenha sido ruim, mas, por exemplo, assim, num relacionamento, tá? Digamos que eu já tive um namorado, daí ele me traiu, daí eu terminei com ele, daí agora eu vou namorar outra pessoa e eu vou trair essa outra pessoa só porque eu fui traída no outro relacionamento. Entendem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem, mesmo que tenha algum transtorno, a gente tem a opção de reproduzir as nossas atitudes. A gente tem consciência, a gente tem, né? Então, por isso que eu digo,
A menos que a pessoa esteja psicótica, esteja passando por uma crise muito séria, fora de sua consciência, fora da realidade, a gente tem escolha, né? Então, essa é a minha opinião. Fica a dica aí pra vocês, pra questionarem e buscarem conhecimento, né? E, ademais, eu fico à disposição pra dúvidas, pra discutir coisas. Tá bem, gente? Lola, obrigada pelo desafio aí. Obrigada por solicitar, porque foi bom pesquisar sobre isso e compartilhar também esse tipo de assunto. Faz com que a gente gire isso, né? Já que a gente tem o Instagram, né, outras pessoas vêm e talvez se sintam desafiadas a buscar mais, né, conhecimento, mudar atitudes. Acho que eu já falei demais, né? Então, ó, beijo pra vocês.